aleluia, o seu travesseiro, pôs ela como coluna e derramou sobre ela azeite. Quem é este homem? De que a Bíblia está nos falando? A Bíblia está nos falando de um homem chamado Jacó. Só que para chegar nesse texto teve outros acontecimentos. Para chegar neste fato, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem um pano de fundo. Que pano de fundo é esse, pastor? Nós vamos falar sobre Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaac, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com Rebeca. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que agora Isaac tem a sua esposa Rebeca. Só que Rebeca agora era estéril e não podia ter filhos, louvado seja Deus. Então quando eu vejo que Rebeca não podia ter filhos, eu entendo, aleluia, louvado seja Deus, à luz da palavra, que não era nem para Jacó ter nascido. Eu já começo a liberar algo do Deus para a tua vida aqui nesta noite. Talvez não era para você ter vindo ao mundo. Talvez, aleluia, você pode até ter passado por um processo de aborto. Talvez, aleluia, quando você veio ao mundo, você foi, aleluia, da mesa de cirurgia para uma UTI, ou até mesmo, louvado seja Deus, ali muitas das vezes o médico teve você como morto, mas Deus tinha unção para derramar sobre a tua vida, como tinha unção para derramar sobre a vida de Jacó. E a Bíblia vai dizer que agora, no livro de Gênesis, seu capítulo 25, no versos 20, que agora Isaac toma Rebeca como sua esposa, e ela era estéril. E eu vejo que Isaac orou 20 anos pela esterilidade da sua esposa. Como assim 20 anos? No versos 20, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 25, fala que ele casou com 40, e com 60 anos ele foi pai de 2 meninos. Peraí, aquela que era estéril, aquela que não era, que não podia engravidar, agora teve 2 filhos. Sabe o que eu entendo e vejo? Que aquilo que não poderia acontecer na tua vida, a minha Bíblia diz que em troca da tua vergonha da dupla honra. E agora nasceu os 2 meninos. E a minha Bíblia diz que nasceu Esaú, e grudado no calcanhar de Esaú veio Jacó, veio aí o seu nome. Jacó significa suplantador, enganador. Por quê? Porque ele veio segurando no calcanhar, aleluia, do seu irmão. Agora imagine este jovem na escola, na hora da presença, João, Pedro, Tiago, Roberto, enganador, suplantador, mentiroso. Está lá aquele menino, ele nasceu assim. Essa é a história de Jacó, mas agora ambos cresceram, Esaú e cresceu Jacó. E agora Esaú é um homem do campo, um homem de caça, e Jacó é um homem caseiro. E agora Esaú está vindo, louvado seja Deus, do campo, não pegou nada, não arrumou nada, e veio cheio de fome e cansado. Quando ele chega na sua tenda, na sua casa, ele sente aquele cheiro maravilhoso, aquele cheiro gostoso. E o que era? Era Jacó preparando o guisado, era Jacó preparando um alimento. E Esaú agora falou: ei, dá-me um pouco deste guisado, dá-me um pouco desta comida. E neste momento Jacó viu uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? Ele falou: é agora. Ele nasceu primeiro, mas aquilo que ele tem não quer. Só que Jacó não precisava disso, porque quando aleluia, Rebeca ficou grávida, a Bíblia vai dizer que Deus falou: ei, vai ter 2 nações dentro do teu ventre, e o menor vai mandar sobre o maior, ou o maior vai servir o menor. E agora, aleluia, Jacó lança uma proposta: eu te dou um guisado, mas você vai ter que me dar a tua primogenitura. O que é primogenitura, pastor? Era um direito que o filho que nascesse primeiro dia de ser chefe da casa quando seu pai morresse, e ainda ter maior, aleluia, parte da herança. E agora Esaú falou para ele: o que me faz? Vai me servir isso se eu morrer de fome? Pega a primogenitura, faça dela o que você quiser e me dá o guisado. Quantas pessoas, pastor, no dia de hoje têm desprezado, aleluia, a herança, a bênção de Deus por um momento de satisfação. E agora, aleluia, louvado seja Deus, aconteceu todo esse processo. Logo depois a Bíblia vai dizer, vamos correr aqui um pouquinho para que eu possa entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia vai falar que agora Isaac chama Esaú para preparar uma casa para ele, para que depois que ele comece ele pudesse abençoar
Jacó. A Bíblia diz que quando, aleluia, Esaú voltou do campo e foi pedir a bênção para o seu pai, não tinha mais bênção, porque a bênção já tinha, aleluia, sido derramada sobre Jacó. Ele falou agora que ele levantou a sua ira, aleluia, que depois que o seu pai morresse, ele iria matar Jacó. E agora Jacó, aleluia, tem uma opção só, o quê? Fugir. E a sua mãe deu uma ideia para que ele fosse para a casa do seu tio Labão. E agora chega o texto a qual nós lemos. A Bíblia diz que agora está indo Jacó em direção, aleluia, para Arã. E chegou em um lugar chamado Luz. E ele estava vendo que o sol já estava para se pôr, já estava chegando a noite. E a minha Bíblia diz que ele ali se acomodou para poder descansar. Oh, aleluia. E nós vemos, aleluia, eu imagino eu, que ali Jacó não tinha nenhuma bagagem. Por quê? Porque ele pegou uma pedra e colocou como seu travesseiro. Oh, requião-te-si, aralaxéria. Quantas pessoas aqui esta noite está com o teu travesseiro parecendo uma pedra? Laxei, conta mais. Vira para um lado, vira para o outro. É um incômodo, é uma satisfação, é um desânimo, é uma tristeza. Mas Deus me levantou aqui esta noite para falar que mesmo, aleluia, a natureza do teu sono tem uma unção que vai despedaçar este jugo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele dormia, eita glória, que quando ele dormia, ele viu uma visão de uma escada que ia até o cume dos céus. Não era só uma escada, ele via anjos subindo e anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo. Você não entendeu, mas daqui a pouco eu te explico. Aleluia, peraí. Aí eu perguntei, mas Senhor, como pode um homem fugindo, aleluia, está dormindo com a cabeça numa pedra, sonhar? Sabe o que Deus me falou? Livro de Salmos, livro de Salmos de número 4, versículo 8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É Deus que me proporciona o sono, é Deus que me proporciona o sono, aleluia, louvado seja Deus. Então Deus estava falando para mim e para você, que não importava se ele estava sendo perseguido, não importava se ele estava com ameaça de morte, não importava se ele estava passando frio, se ele estava no relento, ou se ele estava com a cabeça sobre uma pedra, Deus ainda proporcionou o melhor sono da vida dele. Fala para o teu irmão, hoje. Fala para o teu irmão, vai falar, hoje você vai dormir e Deus vai te visitar e você vai ter o melhor sono da tua vida. A minha Bíblia diz que quando ele teve essa visão, ele acordou no desespero e disse: ei, aqui é a casa de Deus e aqui é a porta de Deus. Imediatamente ele levantou e chega no texto ao qual nós lemos, pegou a pedra, aleluia, e colocou ela sobre como coluna. Ei, aquilo que é dureza na tua vida vai servir de alicerce para Deus construir a obra que ele tem. Por quê, pastor? Porque ele pegou a pedra
Na hora ele falou: eu quero essa mulher. Só que ele não tinha nada. Até a unção que ele tinha, ele deixou lá, na onde? Na casa de Deus. E a minha Bíblia diz que agora ele falou: olha, não tenho dote. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar. Então eu vou trabalhar 7 anos por ela. Depois de 7 anos, deixa eu casar com ela. Labão falou: eu deixo. Trabalhou 7 anos. Na hora do casamento, em vez de dar Raquel, deu Léa. E agora Jacó falou: mas peraí, eu te fiz um trato. Não é costume dar a mais nova, a primeira a mais velha. Se você quiser Raquel, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. E tem pessoas, pastor, que acham que conhece a menina hoje, já chama de amor amanhã. Conhece a menininha hoje e já quer casar amanhã. Conhece a menininha ou o menininho hoje, já quer ter uma relação amanhã. Mas ele trabalhou 14 anos pelaquela que ele amava. E após 14 anos, peraí, agora eu tenho mulher, agora, aleluia, louvado a Deus, eu tenho um filho. E cadê o recurso? Agora Labão fala, dá uma ideia para ele, fala aí qual é o teu salário. Jacó já falou: olha, eu vou fazer assim, vou continuar pastoreando o teu rebanho, mas todas as manchadas, todas as malhadas do rebanho é minha. E aquelas que for branquinha, que for bonitinha, tu leva para tu. Aleluia, Labão falou: ei, aleluia, tu vai levar aquelas que não é despesada, tu vai levar aquelas que não valem nenhum. Para você não vale nada, mas para quem tem unção vale tudo. Por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer que tudo que você colocar a mão prosperará. E agora, a minha Bíblia diz que Labão vê o rebanho dele diminuindo, ficando com as fraquinhas, aleluia, com as mirradas, e o rebanho, aleluia, de Jacó crescendo, com ovelhas, aleluia, com cordeiros fortes. Sabe por quê? Porque sobre Jacó tinha uma unção. E toda a armação de Labão contra ele era quebrada. Toda a tramoia de Labão contra ele era desbaratinada. Você não está entendendo, eu vou falar de uma modo para você entender. Muitas das vezes tem pessoas tramando, aleluia, tentando te enganar, aleluia, tentando surrupiar algo que Deus te prometeu ou que Deus te proporcionou. Ele pode até tentar, mas você veio hoje buscar unção, e este jugo de engano está sendo despedaçado em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque quando tem unção, a unção não tem prazo de validade. Aleluia, Jacó fez uma aliança com Deus em cima da unção, e foi em cima dessa unção que o mesmo Deus fez esse pacto comigo e contigo. Como assim, pastor, não tem prazo de validade? Vamos para a Bíblia, eu começo a pregar agora. Eita glória! A minha Bíblia diz no livro de Números capítulo 22 que agora tem um personagem chamado Labão, outro personagem chamado Balaão e Balaque. A Bíblia diz que após o povo de Deus sair do Egito, agora eles chegam perto das campinas de Moabe, lá armam o seu acampamento. Imagine, cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, aleluia, que atravessou o Mar Vermelho, aleluia, devastou o Egito, estava colocando pânico em todo mundo. Então agora, aleluia, o rei Balaque dos Moabitas viu e ficou, aleluia, ali perturbado. Por quê? Porque a nação de Israel já estava no seu território. E o que foi que ele fez? A minha Bíblia diz que ele foi lá e contratou um camarada. Algumas pessoas falam que esse cara era bruxo. Não era bruxo não. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus falava com ele e ele falava com Deus. Vou falar, tu pode até não gostar, compromisso meu com o céu não é com a terra. Aleluia, tem pessoas que vestem, aleluia, louvado seja Deus, uma camiseta de cristão, de servo do Deus Altíssimo, mas serve mais o mundo do que a Deus. Porque Balaque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não foi atrás de Balaão. Se ele foi atrás de Balaão com riqueza, com ouro e com prata, é porque ele já sabia que ele ia aceitar. Fala para o teu irmão, não vende a intimidade que Deus te deu. E agora chega os camaradas lá com riqueza, com ouro, com prata, vamos correndo. Na primeira vez ele não quis ir, na segunda vez ele falou: peraí que eu vou orar a Deus. Só que Deus já tinha falado para ele não ir. Mas Deus, conhecendo o coração dele, falou: vai, mas tudo que eu mandar falar você fala. E agora está indo Balaão em cima da sua jumenta, e no meio do caminho o anjo apareceu com as suas espadas embanhadas.
e falou: daqui ele não passa. E a mula, sabe o que a mula fez? Catou e parou e sentou. Se ele não passa, eu também não passo. E a minha Bíblia vai dizer que agora Balaão começou a bater na mula, começou a bater na jumenta. Aleluia, louvado seja Deus. E na hora, Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a falar com Balaão. Quando que eu fiz isso com você? E Balaão começou a conversar com a mula. Sabe o que eu entendo? Balaão começou a debater com a mula e esqueceu do milagre que Deus estava fazendo. Quem é que já viu alguma mula ou jumento falar? Ninguém nunca viu? Eu vi. Como assim, pastor? Se a Bíblia falar que falou, falou. Aleluia. Então, se alguém um dia perguntar para você se você já viu jumento ou mula falar, você fala: eu vi. Por quê? Nós não vivemos por fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E se a Bíblia falar que falou, eu prefiro ficar com a Bíblia. E muitas das vezes, Balaão estava tão, aleluia, louvado seja Deus, focado nas riquezas, aleluia, na fama, naquilo que ele ia ganhar, naquilo que ele ia conquistar, que nem estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo, no operar de Deus. E muitas pessoas, aleluia, deixa de olhar naquilo que Deus está fazendo para olhar naquilo que ela quer alcançar. Vamos para a Bíblia. E agora a Bíblia diz que agora Balaão chegou, e Balaque foi lá e levou ele ao monte, fez 7 altares, pegou bezerros, aleluia, pegou o cordeiro e falou para Balaão: Balaão, amaldiçoa, amaldiçoa. Quem amaldiçoou? Xerebanaraco, xerebanamado que há. Pode até pagar, pode até oferecer galinha preta, pode, cordeiro, pode oferecer o que for, pode subir de monte e falar: agora amaldiçoa. A minha Bíblia diz que quando Balaão ia para amaldiçoar o povo, ele abençoava. Por quê? Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que do homem a preparação do coração, mas a última palavra ainda continua sendo a de Deus. Então, pelaquele, glória a Deus, pelaquele povo que entendeu, eu vou falar novamente. O macumbeiro pode até ter recebido para aleluia, para amaldiçoar a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, a tua saúde. Ele pode até fazer, mas maior é a unção de Deus que está sobre a tua vida. E Balaque agora ficou furioso. Falei: eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando o povo. E levou ele para cima de outro monte. E lá a mesma coisa. No aleluia, em Números capítulo 23, no versículo 19 diz que Deus não ama para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora, aleluia, Balaque levou Balaão até o terceiro monte. E lá ele fez 7 altares, pegou 7 cordeiros, 7 bezerros, sacrificou e falou: amaldiçoa o povo. Sabe o que foi a resposta de Balaão? Números 23, versículo 23. Contra Jacó, isso, Deus, não há encantamento. Contra Jacó não há encantamento. No começo da palavra, foi Jacó que derramou a unção sobre a pedra, e aquela unção ainda estava sobre ele, mesmo sobre a sua descendência. Então eu vejo na Bíblia que Balaque levantou, aleluia, 21 altares, matou 21 cordeiros, 21 bezerros, foi em cima de 3 montes, mas não pegou, não pegou, não pegou. Então, aleluia, pode colocar o teu nome de boca de sapo, a recondilia basúria.
de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Orião de vasto colchanaya, não pega. Continuando falando, e os anos se passaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 6, que agora havia um certo homem chamado Eliseu. E a Bíblia vai falar agora, louvado seja Deus, do versículo 8 até o versículo 17, que o rei da Síria levantava guerra contra o rei de Israel. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Este lugar tem unção. Fala para o teu irmão, o lugar tem unção. Como assim, pastor? Vamos lá para a Bíblia. A minha Bíblia diz que agora o rei da Síria levantou guerra contra o rei de Israel. E agora, louvado seja Deus, ele tentou armar a emboscada, tentou armar o laço contra o rei de Israel e contra seu exército. Mas quando ele planejava, quando ele tramava, Deus ia lá e revelava para Eliseu, Eliseu ia lá e revelava para o rei. E quando, aleluia, louvado seja Deus, o rei da Síria estava lá esperando o rei de Israel passar junto com o seu exército, ele ficava lá dia, noite, horas e nada do exército passar. E eu falei, Senhor, o rei da Síria amava a emboscada, mas nada dava certo. E ele me fez lembrar de um versículo que fala em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Satanás está armando um laço, está armando emboscada para minha casa e para a tua casa, está armando emboscada para minha e para a tua vida. Mas sabe o que Deus está falando? Aleluia! Eis que irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei porta de bronze e despedaçarei ferrolho de ferro. O jugo que despedaça toda a tramóia do inimigo. E a minha Bíblia diz que agora o rei da Síria ficou furioso, a ponto dele falar que tinha algum caguenta, tinha algum dedo duro, tinha algum X9 no meio do seu exército. E agora o homem mais próximo veio e disse: rei, não tem como. Por quê? Porque todos os teus planos o Senhor faz dentro do teu quarto, sozinho. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que você não pode até saber o que estão tramando contra você, mas Deus está falando para você saber algo. O que, pastor? Você não pode até saber o que estão fazendo, mas saiba que tem um Deus que despedaça todo o jugo. Aí o camarada, meu louvado seja Deus, falou dessa maneira: Senhor, é que tem um homem de Deus chamado Eliseu, que tudo que o Senhor fala, ele vai lá, Deus revela para ele, e ele vai lá e fala para o rei. Agora o rei da Síria falou: olha, vai lá ver aonde ele mora. Sabe aonde que Eliseu morava? Repita comigo: Israel. Fala: Israel. Vamos lá voltar um pouquinho, daqui a pouco eu continuo. Israel, livro de Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 28, vai falar que Jacó agora está voltando da casa de Labão, com filhos, esposa, toda, aleluia, com o seu patrimônio que ele havia conquistado. Está num certo lugar chamado Val do Jaboque. Mandou toda a sua família comitiva na frente. Ele ficou à noite. Na noite que ele ficou, na virada da noite, a Bíblia diz que apareceu um varão, um servo, um anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua, aleluia, forma teofânica. E a Bíblia diz que ele ficou lutando com aquele homem a noite toda. E o anjo falava para ele: me deixa aí antes da aula, me deixa aí antes da aula. Ele falou: se você não me abençoar, eu não te solto. A minha Bíblia diz que o anjo falou: qual é o teu nome? E ele disse: eu me chamo Jacó. E o anjo disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel. Israel será
pegou o seu exército e mandou ir atrás daquele homem. Pastor Isaac, ele não mandou o exército atrás de outro exército. Ele mandou o exército atrás de um homem. Mas não era um homem qualquer. Era o homem que estava em Israel. E Israel tinha unção. Então aquele lugar tinha unção. Deus está falando para mim e para você que a unção que despedaça o jugo está aqui esta noite. Como assim, pastor? Vamos descer um pouquinho no livro de 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz, aleluia, já estou encerrando o tempo ali, não espera, vou colocar esse relógio em ponta cabeça, mas vamos lá. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao verso 7, que havia uma mulher que agora viu que o seu esposo morreu. Este homem servia e adorava ao Senhor. E agora, quando ela morreu, tinha com ela os seus 2 filhos. E quando aleluia, agora batendo na sua porta, ela pensou que era uma ajuda. A minha Bíblia diz que eram os homens que estavam cobrando uma dívida que o seu marido tinha deixado. E ela não tinha como pagar. E eles agora falaram: olha, se você não nos der o dinheiro, nós vamos ter que levar os seus filhos como escravo. Porque a lei assim, aleluia, determinava que quando a pessoa não tinha como pagar, ela ficaria, aleluia, escrava até que da dívida ou no decorrente dos 7 anos, que é o ano de jubileu. E a minha Bíblia diz que agora ela foi até o homem de Deus chamando Eliseu, expôs toda a situação. Eita glória! E agora Eliseu olha para ela e diz: ei mulher, o que eu ia te fazer por ti? E ela explicou o que estava acontecendo. E Eliseu fez uma pergunta só para ela: o que tem na tua casa? Repita comigo: o que tem? O que tem na tua casa? Aí ela me diz: eita glória, essa vem do céu e eu vou mandar para nada da igreja. E ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então peraí, ela falou que ela tinha uma botija de azeite em casa. Repita comigo: em peraí, vamos voltar lá em Gênesis. Quando, aleluia, Jacó pegou a pedra, ele ungiu, o nome daquele lugar era Luz. Mas quando ele ungiu, ele chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de. Ele falou: pega essa botija, aleluia, que está na tua casa. Vai lá nos teus vizinhos e pega vaso, não poucos, mas muitos vasos. Entra com teus filhos, fecha a porta e aquela botija, e enche todos os vasos, e enche todos os vasos, e enche todos os vasos. Sabe o que Deus está falando? O vaso pode vir até de fora, mas a unção estava dentro da casa. E Deus está falando, aleluia, que nenhum vaso vai sair daqui esta noite sem estar transportando da unção que despedaça todo o jugo. E agora chegou um exército lá, aleluia, na casa de Eliseu, cercou toda a casa, acordou Geazi cedo, abriu a janela, creio eu. Quando ele abriu a janela, ele se desesperou. Ele viu aquele grande exército, aleluia, aqueles cavaleiros, aleluia. Então o desespero bateu, aleluia, ali no coração de Geazi. Sabe o que Deus está falando? Quantas pessoas estão passando situação que está à beira do desespero, que está à beira, aleluia, de meter, aleluia, de chutar o pau da barraca, aleluia, com o espírito da morte visita, de tirar a tua própria vida, por não aguentar mais o que está passando, tanta situação na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus no teu coração aqui esta noite. Livro, aleluia, de Romanos, aleluia, capítulo 8, versículo 18 diz, aleluia, tendo por certo isto mesmo, que as aflições deste tempo presente não hão de comparar a glória que em nós há de ser revelada. Mas pastor, é muita coisa. Vamos para a Bíblia de novo. Livro de Salmos 46, versículo 10 e versículo 11. Aquietai-vos e sabei que eu
Eliseu acorda ele naquele desespero. E Eliseu acorda e fala, sabe o que? Para Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Só que Geazi não entendia, como tem pessoas aqui esta noite que não estão entendendo. E a minha Bíblia diz que agora Eliseu fez uma oração. E a oração de Eliseu foi essa: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Eu faço essa mesma oração aqui esta noite. Que Deus venha abrir tua visão espiritual. Que você não venha olhar para as dificuldades nem para as provações, mas para que você venha olhar para a providência de Deus, olhar para a unção que despedaça o jugo que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E quando Eliseu fez essa oração, a minha Bíblia diz que ele viu carros e cavaleiros de fogo. Glória a Deus, aleluia. Por quê, pastor? Livro de Salmos 34, versículo 7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu fiquei perguntando, mas Senhor, mas que unção é essa? Livro de Atos dos Apóstolos 10:38 diz: e Deus ungiu o nosso Senhor Jesus Cristo com seu Espírito Santo. Então, a unção que despedaça o jugo é o Espírito Santo que foi ministrado no louvor, que foi ministrado na palavra, que foi ministrado na oração aqui esta noite. Então não tenho que eu e você temer, porque eu lembro Jesus falando antes de subir ao céu, no livro de Lucas 24:49: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. E que poder é esse, pastor? Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos acontecerá. Por quê? Porque sobre mim, sobre você, tem uma unção dos céus que despedaça todo e qualquer tipo de jugo. Se coloca de pé, por favor, já vou encerrar. Robôs. Então não tem o que eu e você temer. Por quê? Livro de São João, capítulo 2, versículo 27 diz: Deus, que maravilha! a unção que vós recebeste dele ainda permanece em vós. Fala para o teu irmão: a unção não foi embora. O que vai embora é toda a maldição que está sendo quebrada hoje pela unção que despedaça o jugo. Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvem ao Senhor, mas aplauda a Deus com alegria, porque você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.